Olá, meus amados e queridos irmãos, nossos amigos em Cristo, irmãos fiéis que sempre estão nos acompanhando na live. Se não acompanham ao vivo, mas sempre acompanham depois, mandam comentários. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês, a cada família, né? A cada lar. Hoje temos, às vezes, dificuldades, né? Em falar em lar, em falarmos de família. Mas sabemos que o Senhor Jesus é o que peleja por nós. É Ele que peleja por nossas famílias, que nos cobre com seu sangue, nos cobre embaixo de suas asas. Só um minuto para me abaixar aqui. E somos gratos a Deus, né? Por mais um dia que Ele nos concede, que podemos estar aqui com vida, com saúde, falando do amor do Senhor Jesus para você. Também quero aqui mandar um grande abraço para a Tawane Melos, a nossa nora. Ela é dona da Silly Art Beautiful. O telefone dela é o 988989216. Está ali com uma promoção, cílios a partir de R$100, manutenção a partir de R$85. Então eu vou deixar o número dela aqui no vídeo, né, marcado, e você poderá estar entrando em contato, né, você que gosta de manter a sua beleza, mulher que gosta de se cuidar, né, que possam então assim estar ligando e marcando horário com ela. Também tem um horário também. Ela trabalha também no horário noturno. Se você não puder trabalhar você não pode comparecer durante o dia, né? À tarde ela faz um trabalho. Ela trabalha ali no Detran, tá fazendo o seu estágio. Mas à noite, de manhã, ela sempre está em folga, né? E depende, tem o final de semana também. Ela trabalha conforme você acertar o horário com o horário dela. Eu vou estar passando o número dela, vou deixar aqui embaixo. É o 47 988 98 92 16. Esse é o número dela. Do Silly Art. Tawane. Você pode ligar lá, então, e marcar seu horário com ela. Também temos aqui a Martins Pintura, do irmão Emerson. Ele faz pintura automotiva, trabalha muito bem, a gente recomenda o trabalho dele. E é nosso aqui do Morro do Meio, né? A Tawane também é aqui do Morro do Meio. O irmão Martins também é daqui. Ele tem ali na rua Estrada Lagoinha 612, a sua loja, né, onde ele faz a pintura dos automóveis ali. Você pode ir lá, pode conversar com ele, pode conhecer o trabalho dele. E também ali junto tem a Ricardo Souza Sucatas. Tudo que você precisar de sucatas, que é o irmão dele, ali você vai encontrar. Também é na rua Estrada Lagoinha 612, no Morro do Meio. Muito bom, né? Aqui o nosso Morro do Meio está crescendo e está trazendo empresas, né? Para nos fortalecer aqui, nos ajudar. Não precisamos ir para outros bairros aqui. Temos quase tudo, né, irmãos? Que podem ajudar-nos no nosso dia a dia. Então eu recomendo lá a Martins Pinturas Automotivas. Muito top lá. Você pode conhecer também na Estrada Lagoinha 612 aqui no Morro do Meio. E também não poderia deixar de falar da Triunfo Impermeabilização.
A Triunfo trabalha 17 anos impermeabilizando telhados, muros, lajes. Ela fica sintonizada aqui também, situada na rua do Campo, número 796, também aqui no Morro do Meio. Sempre fazendo o melhor em impermeabilização. Você é nosso convidado a conhecer, né? Tem a página ali nas redes sociais, ver o trabalho deles de perto. É uma firma responsável e rápida e faz o trabalho como promete. E muito rápido eles são em trabalhar, não atrapalha em nada, não vai atrapalhar em nada o seu dia a dia. Eles vão lá e arrumam o seu telhado, arrumam o seu muro, onde você precisar, piscina, no que precisar, eles estão ali para lhe ajudar. Triunfo impermeabilização. Desculpa aí, que às vezes a língua fica trancada. Que o Senhor Jesus abençoe, né? Esses são os 3, por enquanto, que nós temos a divulgar aqui para vocês. E agora passaremos para o pastor, que ele estará dando continuidade ao tema, né, do mundo espiritual. Nossa guerra não é aqui, né? É contra as potestades. Então fique com o pastor Sérgio e que Deus abençoe a cada um de vocês. Se precisar de oração, de uma reunião na sua casa, um estudo bíblico na sua casa, é só pedir no WhatsApp, que eu vou estar deixando aqui para vocês também. E o pastor está de bom grado indo até você e esclarecer os assuntos que você precisa sobre a palavra de Deus. Fique com Deus. Não sei quantos hinos tem aí, né? A paz do Senhor a todos. Um excelente sábado. Acho que é 16 hoje, né? Se eu não estou equivocado, 16 de... 8. Hã? De 8. É. E eu quero que você nessa manhã seja abençoada. Minha esposa já fez os anúncios aqui da minha nora, né? Do meu genro. E do Emerson Martins ali, pintura. E o Ricardo, né? Souza Sucatas ali, que é no mesmo prédio ali, né? Então vá ali, é Rua Lagoinha, né? 612. Vá ali conhecer. Tem um mercado aqui também que eu quero botar anunciando aqui. Esqueci de pegar o nome. Estive lá hoje. Esqueci ali de pegar ali. São pessoas do bairro aqui, né? E agora ele montou um açougue ali também, um mercado. Meu, muito, muito bonito. Mas eu vou estar passando para vocês aqui também, né? Deus abençoe. E você que quer, que tem aí a sua empresazinha, a sua microempresa, né? Queira divulgar. A gente tem uma aceitação muito boa aí, né, na live aí, e tem mandado para nós aí bastante, né? Então a gente tem bastante, um público muito bom, eles têm mandado um gráfico para nós aí, né? Que a gente tá num patamar muito bom, né? Tá, esse gráfico sempre estão mandando pra gente aí, e eu tô muito feliz com isso, né? Tô muito feliz com isso, né? Contente. Amados, eu quero deixar um abraço a todos, né? A todos que têm a sua microempresa, a sua empresa. De alguma forma, está trazendo sustento para a sua família. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Amados, eu estou com um assunto, mundo espiritual. E foi eu entrar nesse assunto, gente do céu. Você não é obrigado a acreditar, né? Mas, olha, mas eu vou continuar. Vamos continuar. Eu falei ali sobre Zacarias, né? Livro do profeta Zacarias. E a gente conversou ali o capítulo 3 aqui, só para dar uma relembrada, né? O capítulo 3 de Josué, que foi mostrado a Zacarias. Deus me mostrou o sumo sacerdote. E diante do sumo sacerdote estava o anjo do Senhor.
Veja, o sumo sacerdote, o anjo do Senhor, e também foi mostrado a Zacarias Satanás, o querubim que foi caído, que se revoltou, que quis tomar o trono de Jesus, e agora ele é um arqui-inimigo de Deus e do povo de Deus, do povo de Deus. Então nós estamos falando sobre esse mundo espiritual. Nós estamos falando para você aqui nessa manhã. Eu tenho que cuidar aqui um pouquinho do som aqui. A minha esposa teve que dar uma saidinha ali. E aí, é uma guerra espiritual que você não vê, que eu não vejo. Mas eu peguei Zacarias lá no começo, foi mostrado a Satanás, mostrou a Satanás para Zacarias, mostrou o sumo sacerdote, o anjo do Senhor, e que Satanás, né, o anjo pronunciou uma repreensão a ele em nome do Cristo eterno, o Deus que escolheu Jerusalém, disse o anjo, te repreenda, né? E Josué, né? Infelizmente o sumo sacerdote estava com as roupas sujas, muito sujas, está lá no versículo 4, se você quiser dar uma olhadinha. E aí o anjo, no meio daquela discussão, Satanás acusando Josué e as roupas de Josué, o anjo toma a palavra e diz, tira então essa roupa dele. Vamos trocar essa roupa de Josué, vamos colocar uma roupa limpa nele. A iniquidade dele foi passada dele, né? E agora o vestirei com roupas finas. Colocou um turbante sobre a cabeça dele. Mas isso é o mundo espiritual. O mundo espiritual. Você não vê e eu não vejo. Mas nós podemos sentir a força desses ataques violentos de Satanás. Podemos sentir a força desses ataques no mundo espiritual vindo sobre nós. Lá no Apocalipse eu mostrei que Satanás foi derrubado à terra, tem grande ira, né? Porque resta-lhe pouco tempo. Ele vai para sempre ser lançado no poço do abismo, que é um outro assunto que eu vou estar trazendo em memória para você aqui, né? Deus abençoe a sua vida, que Deus venha nos fazer entender que o Deus Espírito Santo, eu quero apresentar, posso até passar por um esquecimento, mas o Deus Espírito Santo é o pregador, é o professor, é o que orienta. A Bíblia foi inspirada por ele, né? Ele pegou 40 homens, inspirou. Por mais que as pessoas hoje se levantam, venham, batam contra a Bíblia não precisa ser defendida, gente. Ela atravessou gerações, milênios, e está aqui na nossa mão. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus é quem cuida da Bíblia, Deus é quem cuida da sua palavra. Existem os falsificadores, existem os falsos profetas, os falsos pregadores, mas isso quem vai tratar é Deus. Mas a Bíblia em si, irmãos, meu Deus, atravessou aí milênios e continua, e o Todo-Poderoso continua. E Deus tem levantado homens, né, e mulheres que defendem, né, a sua fé. Não a Bíblia não precisa defender. A sua fé, a sua crença em Deus, a sua crença na palavra de Deus, né? Então eu quero deixar aqui nessa manhã essa questão do mundo espiritual. Quantos livramentos Deus já deu para você através do anjo que acampa-se ao redor dos que o temem. Temem a Deus, andam com sinceridade, e até mesmo pessoas, né, que Deus tem um projeto, um plano, às vezes não tem nada a ver com o cristianismo ainda, e Deus ainda vai poupando a vida, né, vai trabalhando. E eu quero fazer duas leituras aqui, porque é muito profundo, então eu gosto de ler, porque muita gente não lê mais a palavra. Deixa eu colocar para você aqui, Efésios 6 e 10, eu quero ler primeiro Efésios 6 e 10, o mundo espiritual, né? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, porque tem muita gente procurando força que não é no Senhor. Então são assuntos que são diferentes, mas vamos seguindo aqui. E na força do seu poder. E na força do seu
poder. Veja só, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja, se vestir das armaduras, firmeza, ciladas. Quem é que faz as ciladas? Satanás. Deus jamais vai fazer cilada para alguém se arrebentar aí, né? E ver a destruição de uma família, de um ser humano. Jamais. Jamais isso aqui. Então essa palavra ciladas aqui eu quero trazer, né? Eu quero trazer com mais profundidade, né? Essa palavra, bota um fundo musical para mim ali. Essa questão da palavra ciladas, né? Mas as ciladas vêm de quem? Do diabo. Porque a nossa luta, agora veja isso aqui, irmãos. A nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e as potestades, plural, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Principados, para quem não sabe aqui, quiser ter o cuidado de pesquisar, é toda a força do mal. E aí vem incluindo potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal. Forças espirituais do mal. E a minha esposa, ela está aqui, ela sabe que eu comecei esse assunto e já sofri uma investida, estamos sofrendo uma investida muito grande, para que ver se eu desista dessa área aqui. Mas Deus, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, que é o pregador por excelência. Eu quero apresentá-lo aqui, o Deus Espírito Santo, pregador por excelência, inspirador de toda a Escritura, né? O Paracletos, o que foi prometido, não deixarei órfão, enviarei outro Espírito, né? Para que seja com vocês até a consumação de todas as coisas. O Deus Espírito Santo está conosco. É Ele que prega, Ele revela. Ele revela. Não é o homem querendo revelar. Através de ponto, através de estudo, pesquisa da vida das pessoas, não. O Deus Espírito Santo, Ele é o pregador por excelência, apresentando ele aqui nesta manhã. Aí nós temos os principados, que é toda a força espiritual. Deixa eu explicar. Satanás, anjos caídos e demônios. Vamos gravar bem isso aqui. Satanás, que é o chefão da coisa, que era querubim ungido. Eu já expliquei isso aqui, fez a sua revolta, quis o trono de Jesus, né? Perdeu seu estado de glória, hoje é Satanás, hoje é diabo, hoje é o ser maligno, né? Que se opõe contra Deus, que se opõe contra a igreja, contra tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é voltado às coisas do céu. Batalha espiritual. Paulo vai dizer em Coríntios, as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, plural. Eu vou devagarzinho, a gente vai entendendo tudo isso aqui. Principados então, e aí entra potestades, dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Agora veja, nas regiões celestiais, eu vou explicar essas regiões celestiais numa linguagem, acho que mais simples que isso. Não vou estar aqui dentro dessas palavras aqui, principados, dominadores, né, potestades. Isso aqui existe uma palavra no grego onde Paulo conseguiu trazer uma explicação muito lógica para nós, trazendo a conotação dessa palavra que vai explicar essas origens desses anjos caídos como dominadores, né, que eles têm países,
eles têm cidades, bairros, que estão ali para fazer todo o possível para que a pessoa não venha a buscar a presença de Deus. E para isso você não tem ideia do que eles são capazes. São capazes. E se você pegar Romanos, né, capítulo 6, ali, se eu não estou equivocado, que fala sobre a força do pecado. Essa força do pecado levou o querubim ungido à sua queda, à sua destruição. Então eu quero que você entenda comigo aqui, que nós não estamos nesse mundo aqui, nós não estamos sozinhos. Na região celestial, enquanto eu converso aqui, já está muita folia, já está muita agitação, porque eles não querem. Eles não querem isso, eles não querem que explique isso. E infelizmente, os líderes estão deixando a desejar, estão deixando de lado isso aqui. E eu já paguei um preço muito caro, por entrar nesses assuntos aqui. Você não tem ideia o que já aconteceu comigo aí. Mas o Deus Espírito Santo é o que quer que seja falado, é Ele que manda. Quem sou eu? Ele é o pregador, como eu disse. Então, bote que principados, potestades, dominadores, é a mesma, só para você entender. Aí nós temos o presidente, nós temos ministros, né? Aí nós temos senadores, aí nós temos governadores, aí nós temos prefeitos, nós temos o nosso prefeito aqui na cidade de Joinville, nós temos os vereadores na cidade de Joinville, né? Tem os senadores da cidade, né? Temos aqui o deputado. Então assim, ó, cada cidade tem o seu prefeito. Para você entender melhor, cada cidade tem o seu prefeito, tem o estado, né? Tem o seu governador, e assim vai. São os líderes da nação, são os líderes da cidade, né? Aí temos que cobrem toda essa situação aqui. Então nós temos a prefeitura, que é a sede. E para você entender onde é que é a sede de Satanás, a sua sede, a sua matriz, está aqui, nas regiões celestiais. Eu acho que mais simples que isso, eu não estou entrando aqui, né? Poderia trazer aqui, né? Eu estive até dando uma olhada aqui dentro das conotações gregas ali, tem palavra até difícil de falar, meu Deus do céu, né? E eu não sou nenhum expert nesse assunto, em falar dentro do grego, falar dentro do hebraico, falar dentro do latim, né? Posso pronunciar alguma coisa ou outra aqui, mas talvez deixaria você até meio confuso. Mas aqui, da maneira que eu coloquei aqui, então nós temos o presidente, nós temos os ministros, aí nós estamos falando no âmbito Brasil, né? Presidente do Brasil, senadores, aí tem um ministro, que é o Alexandre de Moraes, que é o maioral ali. Aí tem os outros ministros, tem os senadores, aí tem os deputados, né? Aí os vereadores daqui vão a Brasília, que é a sede, Brasília. E a sede de Satanás é nas regiões celestiais. Eu não posso te dar o nome desses, só que a Bíblia chama de ministros de Satanás. Aí você vai dizer, não, então agora ele saiu fora da casinha dizer que Satanás tem seus ministros. Sim, vamos provar na Bíblia aqui, já que nós estamos falando desse assunto, né? O Espírito Santo, Deus Espírito Santo vai me lembrando, ele é o pregador por excelência, né? E eu quero deixar aqui para você, nessa manhã, né? Para que você entenda quando Paulo vai fazendo as suas, capítulo 11, eu só vou ler, isso aqui eu já estou, agora eu posso dizer de barba em pé,
2 Coríntios capítulo 11. A minha mãe está orando de noite. Senhor, vai lá fazer a barba do meu filho. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 eu vou ler. Porque esses tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás, o chefe da coisa, se disfarça de anjo de luz. Mas eu nem sabia que isso está na Bíblia. Está registrado na live, é só você ver e procurar na sua Bíblia. 2 Coríntios 11, li o versículo 13, agora eu vou para li o 14, onde ele se disfarça, o próprio, não o outro, o próprio Satanás, se disfarça de anjo de luz. Portanto, aí Paulo vai dizer, não deveria nós ficarmos surpreendidos que os seus próprios ministros, seus próprios anjos caídos, os demônios, seus ministros se disfarçassem em ministros da justiça. O fim, daí Paulo diz, dele será conforme as suas obras. Mundo espiritual. Satanás tem o poder de se disfarçar em anjo de luz. Meu Pai do céu. E ele tem os ministros deles. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal. Agora, onde é que é a sede? Nas regiões celestiais. Veja, contra as forças espirituais do mal. Então nós temos a força espiritual do bem, que são os anjos do bem, Arcanjo Miguel, os querubins, os serafins, os anjos, os 24 anciões, os seres viventes, que é todo o reino celestial de Deus, o reino espiritual de Deus, do bem. Aí tem a região celestial que tem o mundo espiritual do mal. Do mal. Aí você vai dizer, mas eu não sabia disso. Ele colocou a sede dele no alto também, para confundir a pessoa, né? Achar que tá vindo as coisas de Deus. Nas regiões celestiais, muito bem colocado pela minha esposa aqui. É invejoso. Né? Ele imita Deus em tudo. Ele quer imitar Deus em tudo. Em tudo. Você vai ver que vai ter a besta, falso profeta e o anticristo. Porque nós temos a palavra trindade, deixa eu falar aqui para você achar que a gente não tem conhecimento, ela não se encontra na Bíblia. Mas você vai ver em toda a Bíblia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a trindade de Deus. Besta, falso profeta e anticristo. É imitador, não é, gente? Por que ele quer se transfigurar em anjo de luz? Porque se ele vir na forma decadente que ele está hoje, que é essa forma poderosa, não toda poderosa, a pessoa não vai aceitar. E vai sentir a sua força do mal, a força do mal. Eu estou falando no mundo espiritual. A região celestial, meu Deus, eu sou obrigado a fazer isso aqui. O Espírito Santo me soou isso aos ouvidos. Que Deus, Cristo eterno, né? O Senhor Jesus me cubra com seu sangue. A minha família, minha esposa, meus filhos, netas, né? Genro, nora, nos cubra com seu sangue. Nos proteja nesse momento aqui. Tão sério, nesse momento tão melindroso que eu estou entrando nesse assunto aqui. O Deus Espírito Santo, né, nos ajude, nos dê autoridade, poder, né? Pedro vai dizer, resistir ao
Veja a palavra resistir. Não é você concordar com ele, não é eu concordar com tudo que está acontecendo em cima de todas as áreas dos púlpitos. Não é eu concordar com tudo isso sabendo que Satanás é anjo. Se transfigura, ele não é anjo de luz. Ele se transfigura, ele toma a forma de anjo de luz. Ele não é leão. Ele faz o mesmo rugido. Veja que ele quer imitar, porque a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Veja isso aqui. Então o sangue de Jesus cubra a minha família, a minha pessoa, a minha esposa, todos aqui, né? Porque nós estamos entrando numa área muito forte, que precisa ser explicado. E ela é testemunha aqui, eu entrei nessa área aqui, o que já aconteceu da mensagem ali de Zacarias até aqui, você não tem ideia. Só que eu tive uma visão durante a noite. Dois seres, um de um lado e outro do outro, com espadas na mão, com espada, um do lado mal e do lado bem. E aí, aquele do mal, né, imagina. Só que aquele ser que tinha a espada que estava em pé, o outro já tinha caído, tinha uma peça de metal, sei lá, eu entendi isso, né? Nem João, no seu todo consagração, que escreveu 1ª, 2ª, 3ª João, Evangelho de João e Apocalipse, teve coisa que ele não entendeu. Eu não sei que tipo de metal era aquilo, mas o anjo bateu 2 vezes com a espada em cima daquele metal, onde rompeu várias coisas. Então nós estamos falando de um mundo chamado tenebroso. Nesse mundo tenebroso também aqui nosso, e nesse reino celestial da maldade, veja bem, forças espirituais, plural, forças espirituais do mal, não é uma região, é nas regiões, o globo celestial, né, terrestre tenebroso também, e a celestial nos 4 cantos do planeta. Deixa eu já colocar para você aqui que cada país tem o seu presidente, mas também tem um anjo caído do mal na região celestial sobre o domínio de Satanás. São governados por Satanás. Veja, já vou mostrar isso aqui para você. Cada país, o Brasil tem um anjo caído sobre o domínio de Satanás para levar a força da maldade, porque Satanás não é onisciente, não é onipresente e não é onipotente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não pode, ele não é onipresente. Onipresente é só Deus. É só Deus. Enquanto eu estou aqui, ele está lá nos Estados Unidos da América, ele está na Alemanha, ele está no Japão, ele está na China, ele está lá na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, aonde você está, na Rússia, Iugoslávia, Irã, Paquistão, né? Irquistão e assim vai, Irã, tá, lá onde é que está? Ele está em todos os lugares, o Deus eterno, glória a ele para todos sempre. Mas Satanás, ele é limitado, ele pode estar num lugar só. Ele pode vir até o Brasil, mas ele estando no Brasil, ele não sabe o que está acontecendo na Alemanha, a não ser que esse seu ministro lhe passe o que está acontecendo lá. Os demônios, que agora é uma outra história, que não são anjos, são espírito. E espírito não tem matéria. Anjo tem matéria. Anjo é matéria, é um corpo celestial.
Mesmo que agora decaído do seu estado original, ele continua sendo anjo, Satanás caído. Mas ele continua tendo um corpo celestial, os anjos caídos continuam tendo um corpo celestial e os demônios não têm corpo. Porque um anjo não pode incorporar numa pessoa. Para isso, os demônios. Eu vou deixar essa questão dos demônios mais para frente, mas só estou colocando aqui, abrindo, para que você não perca. De repente você está em uma guerra lascada, de repente a sua família também está em uma guerra lascada, numa guerra, numa discussão, pronto à separação, pronto à discórdia, pronto até a querer tirar a vida, mas eu venho com essa palavra de Deus nesta manhã, com a ajuda toda poderosa, com o pregador em excelência, o Deus Espírito Santo, tentando fazer você ver que há uma força tenebrosa, há um reino tenebroso celestial, lutando contra a sua família, lutando contra a minha família, e o Deus dos céus, só Ele pode fazer alguma coisa por mim e por você. Só Ele pode entrar, disse Jesus, na casa do valente, manietar o valente, amarrar o valente, que é Satanás, e tirar a pessoa que está na sua presa. Aleluia. Eu louvo a Deus. Aí você vai, mas eu não creio. Não tem problema, filho. Continua como você está, não crendo. Eu estou falando para quem quer crer, para quem quer aceitar o que é a palavra de Deus. Você vai ver muitos falsos pregadores, muitos falsos profetas. Eu não estou nem aí com eles, filho. Eu estou com a palavra. E eu venho como um profeta de Deus, alertando nós. E já peço a sua oração. Paulo diz lá em Efésios, né? Para que no abrir da minha boca seja dada a palavra com sabedoria. Paulo pediu oração para isso. Eu estou pedindo para que no abrir da minha boca seja dada a palavra com sabedoria. Que você possa, através do Deus Espírito Santo, entrar dentro do seu coração, abrir esse coraçãozinho aí e você entender que nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas, infelizmente, agora eu preciso abrir um pouquinho aqui para dizer que Satanás às vezes está assim de braço cruzado, os anjos caídos, vendo muitas pessoas se degladiando entre si, muitas pessoas se matando entre si, brigando entre si, e o mundo espiritual não precisa nem estar fazendo muita força. Através... lá em Levítico vai dizer, não andeis como mexeriqueiro entre o teu povo, como fofoqueiro entre o teu povo. Entre o povo de Deus, não andeis. Teve uma pessoa que disse para mim, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu vim entender essa questão da palavra murmuração quando eu entrei na igreja dos evangélicos, dos cristãos. Ali que eu fui entender a palavra murmuração. É um falando da vida do outro, o que é isso? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Escute muito bem isso aqui. Isso aqui é muito sério. Não é uma brincadeira. E quando eu começo a olhar isso aqui, quando eu começo a perceber isso aqui, a estudar isso aqui, né? A ser tocado pelo Espírito Santo, nessa área aqui, eu fico como que espantado, como muitas pessoas hoje, isso aqui não é ensinado dentro das igrejas. Deixa eu ler para você, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4, que diz assim, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas, plural, em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos
raciocínios faliciosos, de toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha aqui. Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você viu ali Zacarias? Jamais Zacarias ia ver se Deus não mostrasse. Deus mostrou a Zacarias o sumo sacerdote. Deus mostrou o anjo dele, o anjo do Senhor, que alguns dentro da teofania acham que é o próprio Cristo. E quem estava ali? O próprio Satanás. Zacarias, eu acredito que é o único mortal que viu Satanás na sua forma, como ele é hoje. Na sua forma. Então, explicando de novo, Satanás não é onisciente. Para ele estar no Brasil aqui, ele vem aqui, e aí tem o seu ministro do país do Brasil. E aí tem os anjos que estão a favor desse ministro dele, subordinados todos a Satanás. E tem os demônios que também estão subordinados a Satanás. Fortalezas. Imagina, regiões celestiais com fortalezas, as fortalezas de Satanás. Você já vai entender isso aqui. Mas eu estou pegando Efésios aqui para explicar para você principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Enquanto eu estou falando aqui, está sendo travada uma luta poderosa da região do mal, da força do mal, porque eles não querem que eu fale isso, mas também tem a força do bem, a força do bem, os anjos do bem que não aderiram a Satanás. Você vai ver que Jesus disse: eu vi Satanás cair como raio do céu. Ai de vós que habitais na terra, porque Satanás desceu até vós e tem grande ira. E ele é chamado de acusador. Ele está pronto sempre a pegar as nossas fraquezas, as nossas falhas e tá lá. Eu espero que você seja um pregador da live. Eu vejo aí, isso aqui eu vou falar numa autoridade de Deus aqui. Eu vejo postagens aí que alcançam 1 milhão para mais, que é uma verdadeira... Bota um outro fundo musical, aquele que eu tinha ali do Gideões ali. Que eu vejo que são verdadeiras aberrações, palhaçadas. E agora, gente, eu estou implorando, não para que eu apareça jamais, mas se você tiver um pouquinho de raciocínio lógico, você vai ver que esses assuntos que eu estou trazendo aqui estão esvaziados nos púlpitos das igrejas. Líderes estão ausentes destes assuntos, que são assuntos que eu e você precisamos conhecer. Pastores se degladiando entre si, não estão entendendo o que está acontecendo. Por quê? Nós estamos num mundo espiritual tenebroso. Num mundo de guerra, num mundo espiritual. Por que tanta gente fracassada, tanta gente destruída não consegue se fortalecer? Não consegue sair da miséria espiritual, da pobreza espiritual? Que você pegue a sua rede social, que você pegue o seu Instagram, seu Face, sei lá, TikTok, sei lá o que for. Pegue você aí, esse instrumento, gente. Me ajude a pregar. Me ajude, se você conseguir tirar o meu rosto e deixar só o corpo,
Não tem, se tirar o meu corpo, não tem problema. O que eu quero é que a palavra de Deus entre nos lares. Entre ali nas igrejas. Entre nesses líderes religiosos. Entre na sua vida. E que alcance você de uma forma sobrenatural, que nesta manhã o reino tenebroso das trevas perca força. Perca força no nome todo-poderoso do Cristo eterno. Se for preciso nesta manhã, ó todo-poderoso Cristo, envia Miguel, o guerreiro, o príncipe guerreiro. Aí você vai dizer, é só para Israel, vai nessa. Falta de conhecimento. O próprio Cristo enviando os seus anjos nesta guerra. Eu sei que está acontecendo uma guerra travada nesta manhã aqui, enquanto estou falando com você aqui nesta manhã. Então eu não sei qual é, eu não posso te dar o nome do anjo que está aqui, coordenando, o anjo caído do mundo tenebroso, da região celestial tenebrosa. Pessoas vivem uma vida de decadência, não conseguem ter estrutura espiritual. Nesses 40 e poucos anos que eu e a minha esposa estão, meu Deus, quantas coisas, quantas lutas, quantos problemas, quantas fraquezas, mas sempre o Senhor nos ajudou. Aleluia. Passamos momentos críticos que você não imagina. Momentos de, parece que tudo se destruiu. Mas o Todo-Poderoso entrou na batalha, entrou na guerra. E aqui estamos 40 e poucos anos, com todas as minhas falhas e fraquezas, que deixo aos pés da cruz de Cristo, que deixo a Ele. Continuamos sendo esse instrumento na mão de Deus. Eu vou dizer uma expressão aqui nesta manhã. Está na hora de criar vergonha na cara. Está na hora de homens e mulheres criarem vergonha na cara. São mais sujeitos ao reino tenebroso. São mais obedientes ao mundo tenebroso. Ao reino celestial tenebroso. Que tem o seu líder Satanás. Que tem os seus anjos caídos. Que tem os demônios, são mais sujeitos a isso do que sujeitos ao reino de Deus. Vivem escandalizando o evangelho. Dá um lencinho lá para mim. Trazendo, quando a pessoa vem e se escandaliza, isso é um mundo tenebroso. É o reino espiritual que venceu. Quando pastores, seja lá quem for da linha de frente, eles caem, trazem vergonha para o meio cristão. Pastores se degladiando entre si, o mundo tenebroso está vencendo. O mundo celestial tenebroso está vencendo. Mas quando um cristão, por mais fraco que seja humanamente falando, mas quando ele dobra o seu joelho, quando ele coloca o seu joelho em terra, quando ele coloca o seu rosto entre seus joelhos, como fez o profeta Elias, mesmo que seja uma nuvem do tamanho da mão, do punho de um homem, Elias se levanta e diz, há um grande milagre chegando. Os reinos dos céus, da parte celestial, linda, boa, perfeita, entra em ação e socorro desta vida. Pelo amor do Deus eterno, nesta manhã, escute esta convocação do céu. Pare de ser uma pessoa fracassada no espírito, na alma. Pare de ser uma pessoa do mal, da região celestial do mal. Fazendo o que eles ditam. Fazendo tudo o que eles orientam. O
pregador por excelência, deixa eu falar aqui, é o Deus Espírito Santo. Eu só sou esse vaso de barro aqui. Porque a excelência, diz a Bíblia, a excelência do poder é dele. Eu convoco você que está em desânimo, em a região celestial do mal. Está oprimindo tanto, tanto, tanto hoje, que, gente, vamos botar um pingo no i. É só você ver que não é normal o que está acontecendo hoje. Não é normal o que está acontecendo dentro das igrejas hoje. Não é normal o que está acontecendo no meio dos pastores hoje. Não é normal o que está acontecendo nos meios dos líderes religiosos e o povo. Será que você não vê isso? Eu estou falando de principados. Eu estou falando de potestades, de dominadores. Desse mundo tenebroso olha aqui, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Aí você pode ainda querer fazer aí um desafio para mim. Onde é que é a sede dele? É regiões celestiais, ponto final. Aí eu ia te fazer uma outra pergunta. Olha o que o Espírito Deus me falou aqui. Você consegue medir o infinito? Você consegue medir profundidade, altura, direita e esquerda do infinito? Ninguém. Por mais avançada que esteja a robótica, a cibernética, toda a tecnologia humana consegue. A Terra está flutuando no infinito, todos os planetas no infinito, as estrelas no infinito. E acima do infinito, o Todo-Poderoso controlando tudo isso aí. Regiões celestiais. Subirei e colocarei meu trono. Agora, onde ele colocou? Ele tem, e Jesus chamou ele de príncipe deste mundo, para quem não sabe. Deixa eu olhar aqui para você, eu gosto de falar e mostrar, né? Para não dizer que eu estou inventando aí, que é conto de carochinha, conto de pregador, né? Nem sei se eu sou pregador também, aí tem outra coisa aí. Primeiro vamos ler 14:30 do Evangelho de João. Não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Eia! Agora está uma das maiores revelações de Jesus aqui. E não é ensinado, mas eu estou colocando hoje na área celestial. Escute. 16 e 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. 16 e 11. Satanás já foi julgado. Ele vai para o lago de fogo. Não tem chance para Satanás, para os anjos caídos, para os demônios. Não tem. Não tem chance para os que estão presos, os anjos. Escute, é uma outra categoria de anjos que estão presos. Deixa eu ver se a minha esposa é Pedro ali. Aonde os anjos estão presos. É 1 Pedro, não estou lembrando o versículo, já vai olhar ali. Estes anjos não guardaram o seu estado original. Eles estão presos porque não guardaram o seu estado original, o qual foram criados. Poderosos. As regiões celestiais, eu acredito que você conseguiu entender um pouco, ou conseguiu entender, que Satanás tem seu trono na região celestial, ele tem os anjos caídos, cada país, Alemanha, Rússia, Inglaterra, China, Coreia, na região celestial, tem o seu
anjo caído, que é ministro de Satanás, tem os seus anjos caídos. Você vai dizer, mas isso é muito... Satanás levou após si a terça parte dos anjos. Para você ter uma ideia... Para ver onde ele lançou? 2:4, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram. Isso, bem, é isso aqui. Muito 2:4. bem. Vou ler aqui para você. 2 Pedro 2:4. No versículo 3 diz que vão fazer de nós, farão de vós negócios com palavras fingidas, né? Os falsos. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Outra tradução diz, o estado original. Estão julgados, estão condenados. Esses estão presos já. Mas eles saem do inferno para o poço do abismo. Então veja, isso aqui é muito sério. Cada bairro da cidade, a cidade de Joinville, tem anjos caídos, tem um anjo que governa, que é a potestade, fala de poder, dominadores, está aqui, né? Não precisa nem estar explicando muito isso aqui, dominadores. Agora você imagina se o camarada é mau, o presidente é mau. Se Satanás, gente, conseguiu, escute só isso aqui, se Satanás conseguiu chegar diante do trono, você pega a 1 Crônicas ali, você vai ver. Ele incitou Davi, olha aqui, ó, Davi, homem de Deus, servo de Deus, rei que governava segundo o coração de Deus. Satanás foi nele e disse, numera o povo. Ali foi Satanás. Ele não mandou os seus ministros. Ele foi pessoalmente e disse numera. Porque havia uma promessa, como eu expliquei a Abraão, quantas estrelas tem, assim será a tua descendência. Não pode ser contada. E Satanás, sabendo dessa promessa, foi no Davi e disse, olha, numera. Agora imagina um governante mau, um presidente mau, que não anda de acordo com a palavra. Imagine. Então a cidade de Joinville tem o seu anjo caído, como ministro e governante da região celestiais aqui nessa área, tem os seus anjos caídos a seu favor, tem os demônios a seu favor. E aí, irmão, só quem pode fazer alguma coisa, se alguém pode fazer alguma coisa, que pode fazer alguma coisa, é a igreja. A igreja romper essa, como é que eu vou colocar aqui? Essa divisão ministerial, porque eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de beltrano. Não, não. Só existe um meio de combater. Só existe um meio de combater. É a igreja se unir e fazer isso aqui, irmãos. É muito extenso, né? É um assunto muito extenso. Eu quero que você entenda que nesta manhã o Espírito de Deus, ele fala conosco aqui nesta manhã de uma forma muito, muito, muito séria. E eu quero que você leia comigo. Só tem um meio. Só tem um meio de nós vencermos isso aqui. Se não fizermos isso aqui, jamais conseguiremos fazer alguma coisa. E agora aqui tem um detalhe muito importante. Eu já vou sair dali porque depois eu vou estar entrando com mais profundidade nisso aqui. Então cada país tem o seu anjo caído.
e tem como líder Satanás. Como eu expliquei, Senado, senadores, o presidente, e assim funciona a hierarquia tenebrosa de Satanás. Quem pensa que Satanás está preso dentro do inferno, está muito enganado. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Ele foi preparado. E já quero deixar um assunto aqui, que o inferno é um ser vivo e vai ser lançado dentro do lago de fogo. O inferno é um ser vivo e vai ser lançado dentro do lago de fogo. Então hoje quem ocupa o inferno são as pessoas desobedientes. Efésios 4:8, Jesus desceu às profundezas da terra, pregou aos espíritos em prisão. Escute isso aqui. Agora veja, qual é a arma da igreja? Qual é a arma? Gente, eu estou falando, nós temos uma repercussão aqui, entrando em quase 15 países ou mais. Essa live, pela misericórdia de Deus, está entrando. Então escute comigo agora com muita atenção, seja um pregador da live. Só tem um meio de nós quebrarmos ou enfraquecermos esse mundo espiritual. É criarmos vergonha na cara. Aí teve uma pessoa que veio para mim uma vez e disse assim, o senhor sabe que tem um fulano lá que ele cita de Gênesis, Apocalipse, o que Jesus é? Eu disse, grande coisa. Uma pessoa que memoriza fácil, ele faz isso, pode ser um ímpio, pode ser o quê? Eu quero saber se isso está no coração dele. Citar, colocar textos bíblicos, isso qualquer pessoa faz, qualquer teólogo aí, servindo a Deus ou não, ele faz. Ou não teólogo, basta ser uma pessoa que tenha uma facilidade de memorizar, ele faz. Agora eu quero saber como é que está dentro do coração. O que isso está fazendo dentro da vida dele, de dentro para fora. Falar. Tem tanta gente falando aí. Tem tanta gente pregando, mas está aqui dentro. Eu estou convocando. Meu Deus. Depois eu vou falar sozinho com a minha esposa aqui o que eu quero fazer. E nós vamos fazer, porque se eu soltar agora é capaz a região celestial pular. Né? Então deixa quieto, é melhor assim. Só tem um meio. Você que é temente a Deus, você que serve a Deus, você que quer destruir as fortalezas de Satanás. Destruir as fortalezas de Satanás. Olha o que a Bíblia diz. Se o meu povo, nós somos povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, para fazer o quê? Para anunciar. Somos povo de Deus, somos sacerdócio real de Deus. O que é que o povo tem que fazer? Eu sou da quadrangular. Eu sou assembleiano. Eu sou... Vale nada. Na região celestial isso não vale nada. Se eu pegar a minha carteirinha aqui, escute só, isso aqui eu estou fazendo porque me veio, né? Se eu pegar a minha carteirinha ministerial e dizer para Satanás, olha que eu me respeitem, dizer para a força da maldade no mundo celestial, olha que eu me respeita, ou dizer no dia do arrebatamento que se houvesse alguns milésimos de segundo, eu tenho que ser arrebatado, olha aqui a carteirinha, vale nada. Não vale nada. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou isso aqui quando ele foi para passar pela tentação. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Estava fraquíssimo, estava debilitado.
Diz para mim, se não era para Satanás bater em retirada. Está lá a quilômetros. O Criador, o Filho do Deus eterno, o Deus Filho, o Verbo que se fez carne, está orando, está jejuando. Eu não posso nem chegar perto. Ei, ele foi diante do Criador. Ele foi diante do Criador. Meu Deus, eu quero entrar ali, mas é como eu disse, né? O Espírito Santo é o pregador. Só estou aqui como um instrumento, né? E ele vai colocando para mim aqui. Capítulo 4 de Mateus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Escute aqui, pelo Espírito ao deserto. Deus Espírito Santo ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ele teve fome. Agora veja, Jesus jejuou. Isso aqui não se ensina, não se explica, meu Deus. Ele foi levado para ser tentado pelo anjo. O querubim ungido que ele criou. O querubim ungido que ele colocou a essência do louvor. Cada movimento seu era uma nota musical que exalava do querubim ungido. Chamado em Ezequiel, o aferidor de medidas. Usando os púlpitos para trazer... Meu Deus, isso são mensagens cristocêntricas, são mensagens que precisam ser pregadas. Me ajude em oração. Tentado pelo diabo. Olha a expressão diabo. Satanás, diabo, antiga serpente. Escute isso aqui. Aí depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele não se aproximou enquanto Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Jesus jejuou 40 dias e teve fome. Aí foi a hora dele se aproximar. Foi a hora dele chegar. Foi a hora dele chegar. Então, o tentador aproximou-se de Jesus. Jesus está com fome. Jesus, 100% homem, está fraco. 40 dias, 40 noites. Diz a Bíblia, teve fome. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Pronto. Ele foi aonde Jesus estava fraco. No corpo. Fome. Faminto. Ele foi aonde ele queria que Jesus... Tu está com fome agora. Tu tem todo o poder de porque ele não tem poder de transformar nada de nadica. Porque se ele tivesse poder, ele podia ter transformado a pedra em pão e trazido o pão, come. Olha o que o Espírito de Deus me... Ele podia ter pego, está aqui o pão quentinho cheirando. A pãozinho fresco. Como levaram para Elias. Assadinho sobre a pedra, come. Onde é que foi feito esse pão? Onde é que foi assado esse pão? Profeta Elias. Estamos falando de mundo espiritual. Lançando dúvida, né? Isso aqui já foi explicado. Mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus, com fome, fraquinho ali da fome, ele disse, está escrito.
Aleluia. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu estou alimentando você e eu com a palavra de Deus aqui nesta manhã. Estou alimentando você com essa palavra poderosa. Então o diabo levou, veja que o Espírito trouxe Jesus ao deserto. Então o diabo agora leva Jesus à cidade santa. Com fome. Não tire isso da sua cabecinha. Jesus está com fome, fraco. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Agora olha só, está escrito. Ele rebateu Jesus. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, a ti, Jesus, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em pedra ou te arrebente lá embaixo. Eles irão e te segurarão, se tu é o Filho de Deus. Está escrito isso, não está, Jesus? Aí Jesus responde: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Aqui Jesus mostrou quem ele era. Aqui Jesus está dizendo para Satanás, para o diabo: tu não pode me pôr à prova. Eu sou o teu Deus. Eu te criei, eu te formei, eu te dei vida. Hoje tu está decaído. Está escrito, você sabe, você não pode me pôr à prova. Mas quantos de nós colocando Jesus à prova? O diabo ainda o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe, olha só, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Por que o Espírito de Deus me trouxe isso aqui? Todos os reinos do mundo, principados, potestades, dominadores, imundos, tenebrosos e regiões celestiais da maldade. Todos os reinos, a sua e a glória deles. E disse: tudo isso lhe darei se prostrado você, que é o meu Criador, se dobrar para mim, que sou tua criatura. É o que está dizendo aqui o texto. Agora preste atenção. Você lembra lá de 14:30? O príncipe deste mundo se aproxima. O príncipe deste mundo já está condenado. Ele tinha o direito, não é dele. Ele se achou dono. Ele se achava o dono até então ali. Olha esses reinos, olha essa glória, olha como é que está o mundo aí. Olha o que eu fiz com Adão lá, dá uma olhadinha, Criador. Tu não disse para Adão que se ele comesse do fruto, tu que é Deus ia ter que vir aqui e morrer? Agora se tu me adorar, tu não precisa ir para a cruz. Acaba tudo aqui. Findou tudo aqui. Aí olha o que Jesus vai dizer. Vai embora. Olha a palavra. Olha a palavra de Jesus. Vai embora, Satanás. Porque está escrito. Porque está escrito. Está escrito, está registrado e os crentes não conhecem essa área espiritual. Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a mim. Você não vai prestar culto a Baal, a Sera ou a Será. Você não vai prestar culto aos demônios, às mesas dos demônios. Tu tens, Satanás, é que me adorar.
Tu tem que te prostrar a mim e render culto a mim. Eu sou teu Criador, não eu, Criador, te adorar como criatura. Vai embora! Olha o versículo 11. Com isto, o diabo deixou Jesus. Jesus mandou ele embora. Jesus tem todo o poder para nessa manhã mandar. Tem todo o poder para mandar Satanás embora das famílias, os demônios, os anjos caídos que estão na região, e dar a palavra de ordem dele e mandar embora. E você pode nesta manhã ser salvo dos suicídios, ser salvo da destruição, ser salvo de tudo isso que vem sobre a tua vida. Nesta manhã basta a palavra de ordem dele. Meu Deus, eu quero... Aleluia! Oh Espírito Santo amigo, Deus Espírito Santo amigo, pregador por excelência, Cristo eterno, que conquistou na cruz o Deus Espírito Santo, tivesse liberdade de vir a nós. Glorificado é o nome dele, exaltado é o nome dele para todo sempre. Toda glória, toda honra ao Cristo eterno, toda honra e toda glória ao Deus Pai, toda honra e glória, toda glória ao Deus Espírito Santo. Ele pode chegar no seu ouvido nesta manhã e dizer: isso é balela, isso não existe. O sangue de Jesus tem poder. Vai embora, Satanás. Não no meu nome. Não no meu nome, é no nome do Todo-Poderoso Cristo Eterno, é no nome dele. Queria que ele te adorasse. E você, criatura dele, vai embora. Satanás. Você veja que está uma mudança aqui. Eu não estou nem entrando nisso aqui, né? Você vai ver que o diabo, né? Agora aqui Jesus usa o termo Satanás. Vá embora, Satanás. Porque está escrito: adore a eu, seu Deus. Preste culto somente a mim. Com isto, com essa palavra de ordem de Deus, do Deus Filho, o diabo deixou Jesus, e aí a eternidade se rompe. Oh Deus, a eternidade se rompe, e eis que vieram anjos no plural, e serviram a Jesus no deserto. Pensa, Criador aqui está. Eu não posso dizer que comida que deram. Eu não sei se foi uns pães assados sobre as pedras, eu não sei. Eu não sei, Jesus gostava muito de peixe e mel. Eu não sei se é um maná escondido. Eu não sei. Eu só sei que vieram e servir, essa palavra servir. Se prostraram diante de Jesus, adoraram Jesus, glorificaram Jesus. Eu creio, isso aqui é uma conjectura minha. Não está escrito, é uma conjectura, é um pensamento meu. Que eles começaram a adorar Jesus, começaram a louvar Jesus. Te louvamos, Criador, porque não cedeste à criatura Satanás. Não cedeste à criatura diabo e Jesus. Está os dois nomes aqui, diabo e Jesus. Lança ele a Satanás. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus.
está na hora de criarmos vergonha na cara. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição destas fortalezas. Ele nos chamou, nos vocacionou. Se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, pronome pessoal, eu ouvirei dos céus. Da onde? Eu ouvirei do meu trono. O meu trono de glória, o trono móvel de Deus. Ezequiel viu o trono móvel de Deus, as rodas, mar como cristal sobre eles, o trono, o arco-íris, trono móvel. Eu ouvirei dos céus. E o que ele vai fazer? Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Que coisa! Isso é o povo. Você está vendo aqui, ó? Precisa ser dito isso aqui, gente. Aqui não está colocando, aqui não está, Deus não está clamando ao sacerdote. Se o meu povo, você é povo? A minha esposa vai colocar aí no celular. Se você estiver disposto, não estou cobrando isso aqui de ninguém. Não estou cobrando isso aqui de ninguém. Meia-noite, bota ali. Para nós não esquecer. Hoje, a partir de hoje, à meia-noite, eu vou estar conversando com você num assunto. Só você. Ah, mas eu não posso meia-noite. Você vai escolher o horário. Você vai escolher o horário. Mas nós vamos fazer. Pode ser das 11 à meia-noite. Eu acho que das 11 à meia-noite é melhor. Das 11 à meia-noite, certinho, passando para meia-noite. Das 11 fica melhor para algumas pessoas aderirem. Porque olha o que a Bíblia diz. Os meus olhos estão abertos. Os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer. Você pode dizer, mas é o templo de Salomão, a inauguração do templo de Salomão. Você está esquecendo de um detalhe. Deus é transcendental. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, tá? Conhece tudo, vê tudo. E povo aqui, irmãos, povo, somos povo de Deus. O que estamos fazendo? Nos degladiando, e as regiões celestiais ganhando força, tenebrosa da maldade ganhando força, ganhando força, ganhando força. Só se você não quiser ver que isso que está acontecendo hoje, no meio dos pastores, será que você não vê que isso é uma coisa forte? Você não vê que essa pastorzada que está servindo de escândalo são passivos de misericórdia? Eles estão debaixo da força maligna. Eles não conseguem se fortalecer e ainda trazem escândalo para a obra. Precisamos nos unir, colocar as forças. Você já viu um palito de fósforo, você quebra. Eu sou o... Como é que é? O Superman. 2, 3, 4, 5, 10 palitos. Agora bota 20 palitos junto. Quero ver você quebrar. Se nós conseguirmos agregarmos, vamos botar aí para início 100 pessoas, em oração junto, veja a força que vai ter a igreja. E aqui eu não estou colocando placa de igreja, porque placa de igreja apresenta para Satanás, para ver o que ele faz.
Apresenta a placa, eu sou da igreja, vai, faz isso e você vai ver. Ele é destrutivo. E é nos 4 cantos da terra que isso está acontecendo. E Deus está me levantando como um profeta, como pregador, eu não sei se sou. Porque pregador é o Espírito Santo, eu sou vaso. E ainda se ele não me leva para a olaria, é cheio de fenda. É ele que trabalha, é ele que molda, é ele que cuida. Aleluia. Se o meu povo, se você é povo de Deus, vamos nos unir em oração. E nós temos a maior ferramenta de todas hoje, que é a internet. E você pode entrar junto ali, no momento ali, compartilhar. Pastor, estou aqui orando, pastor, estou orando, pastor, olha. Só isso, não precisa mais nada. O que eu vou ler agora vai ficar mais para frente, que não dá, é muito extenso. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, tem palavra mentirosa. Deus busca verdadeiros adoradores. Se busca verdadeiro adorador é porque tem falso. A palavra é verdadeira e envolvia grande conflito. Fala para mim que hoje não é um grande conflito. Fala, mas eu não vou. Eu só quero ler para nós orar. Depois eu entro nisso aqui. Ele entendeu a palavra e teve entendimento na visão. Entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Olha aqui. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne, nem vinho, nem me ungi com óleo algum, até que passassem as 3 semanas, 21 dias. No dia 24 do 1º mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com cinto de ouro puro de Ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o bramido de uma multidão de muitas águas. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. O carnal não vê nada nunca, não entende nada nunca, não observa nada nunca. Mas ficaram, aí sim, com muito medo. Fugiram, se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. Preste muita atenção nisso aqui que eu vou estar falando. Não hoje. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo essa voz, caí sem sentido com o rosto em terra. Leva um pouquinho para João na ilha de Pátimos. Virei-me para ver quem falava comigo. E quando olhei, caí morto. Caiu morto. Ele veio e pôs a sua mão sobre mim. Tá? O meu rosto... Tá. Onde é que eu estava aqui? Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. E eis que a mão de alguém
tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse, estamos falando de mundo espiritual, Daniel, homem muito amado. Meu Deus. Meu Deus. Daniel, homem muito amado. A visão era muito grande, o poder daquele ser era muito grande. Caiu como morto. Mas uma mão tocou nele e disse para ele, Daniel, não chamou de Beltesazar, Daniel, homem muito, outra tradução diz muito, que é muito, amado. Esteja atento às palavras que... Esteja atento... Deixa eu ver aqui onde eu... Esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Só deixa eu colocar aqui. Como eu disse que eu não vou estar explicando isso agora. Vai ser para de noite. O céu amar um homem. Isso não está escrito de Ezequiel, não está escrito de Zacarias, não está escrito de João Batista, não está escrito de Paulo, não está. Já passou de uma hora, né? Agora veja, amado. Eu tenho que encerrar aqui porque já passou de uma hora. Só quero acabar de ler para nós. À noite nós vamos entrar com isso aqui, em nome de Jesus. Fique em pé porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, Daniel, tremendo. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Lá desde o primeiro dia em que você dispôs, em que você se preparou, veja só, a compreender, a dispôs o coração a compreender, a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. O príncipe do reino da Pérsia. Principados, potestades, tá? O príncipe do reino da Pérsia. Esse anjo me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes mais importantes, veio para me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Depois eu leio tudo. Ele me disse, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu saireis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. É ou não é uma guerra espiritual? A partir das 23 horas hoje nós vamos abrir a live. A minha esposa, acho que ela já deixou escrito ali. E nós vamos estar entrando num clamor. E você que queira nos ajudar, será muito bem-vindo. Aqui eu vou estar explicando o que está lá em Efésios. Paulo vai explicou
os principados, potestades, né? As regiões celestiais do mal, o mundo tenebroso. Então me ajude em oração. Pai celestial, Deus de toda glória, estou aqui, meu Deus, diante da tua palavra nesta manhã. Estamos aqui orando, Paizinho querido. Estamos numa guerra muito grande, é uma guerra contra o mundo espiritual da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mesmo que muitos estejam degladiando-se entre si. Deus, tu tens falado ao meu coração, tu tens colocado ao meu coração que estes desastres no meio evangélico, com estes escândalos que estão vindo um após outro, com coisas tenebrosas que estão surgindo. Meu Deus, desde a queda de Flor de Lis, muitos não têm tido esse entendimento que as forças do mal venceram a Flor de Lis. As forças do mal estão vencendo pastores, estão vencendo ministérios grandes, estão atuando dentro de ministérios grandes. Pessoas já não creem mais nada, mas Deus, sempre há um remanescente teu. Sempre há um remanescente teu, Senhor, que é despertado pelo Deus Espírito Santo para buscar. Somos o teu povo, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido pelo teu sangue na cruz. É através de sermos adquiridos pelo teu sangue que eu faço menção nesta ainda, Senhor, tarde aqui, de orarmos, de buscarmos, Senhor, a tua face, de nos humilharmos, de nos convertermos dos nossos maus caminhos. Pai, que possamos, Senhor, sermos impelidos pelo Deus Espírito Santo, fortalecidos a prosperar neste assunto de oração, de clamor pelas famílias. Ministérios inteiros estão sucumbindo, pastores estão caindo, cantoras estão caindo, homens e mulheres estão caindo diante da força da região celestial do mal, aonde tem os seus anjos caídos, aonde tem Satanás como o seu líder maior, aonde tem os demônios. Mas, Senhor, maior é o que está conosco do que está desse lado. Tu é maior, tu é criador. Tu disseste a Satanás: somente a mim tu vais adorar, somente a mim tu vais prestar louvor. Tu disseste para ele, e na última instância tu disse: vai embora, acabou agora, tu não fica mais perto de mim. Os anjos vieram, os anjos te serviram, os anjos ficaram te servindo naquele momento, Pai. A minha esposa está aqui junto comigo, Pai, nesse momento de oração, de clamor pelas famílias. É um combate, é uma luta. Ó Deus, muitos lares, meu Deus, estão sucumbindo, muitas famílias estão sucumbindo, porque até quando estão dormindo durante a noite, eles não dormem, eles não cansam, eles não têm fome, eles não têm sede. Meu Deus, entro dentro dos quartos, entro dentro das casas, entro dentro das famílias e vão fazendo, Senhor, vão fazendo o que querem. Mas nesta oração, nesta súplica, Senhor, ordena que Satanás se retire. É no teu nome que eu estou orando, é no teu nome que eu estou clamando, é na autoridade do teu nome. É como povo adquirido, é como nação santa. Aqui não tem placa, aqui não tem ministério, aqui não tem nome de pastor, aqui não tem nome disso, nome daquilo. É povo santo, é povo adquirido, é a igreja que tu comprou, Senhor, com o teu sangue. Aleluia. Tu disseste a Pedro: Petros, fragmento de rocha, sobre esta pedras que sou eu edificarei a minha igreja. Então a igreja não é de ninguém, a igreja é tua. Quem comprou foi tu. Somos povo adquirido, somos nação. E aí não voga, aí não vale qualquer carteirinha ministerial ou placa ministerial. O que vale, Senhor, é nos humilhar, nos converter, buscar em oração, sermos humildes nesta manhã. Que venhamos reconhecer isso, Pai. Estamos abrindo uma semana de oração, uma semana de clamor. Nós precisamos, Pai. Nos ajuda.
Dá-nos o teu e nos cobre com teu sangue, Pai. Sim. Em nome de Jesus. A partir das 23 horas estaremos aqui. Divulgue, convoque, faça seu papel. E eu aconselho você a assistir até o final, né? E precisa, né? O assunto é muito extenso, não é com 2, 3 palavras que a gente consegue. E olha, ficou muita coisa para trás, você viu aí? Mas a gente vai entrando, tá bom? Deus abençoe.